Houve um tempo em que eu, iludido, ainda antes de entrar em Direito, descobri que o pessoal podia levar os códigos para os exames e pensava, bem, assim é fácil, com certeza toda a gente copia, não deve ser nada complicado e boas notas em Direito. Iludido. No entanto, as consequências de seres apanhado a fazer batota podem não ser particularmente agradáveis. Precisamente por isso, e tendo em conta que existem métodos tão mais inteligentes e tão mais interessantes e dentro das regras de poder jogar com os códigos e assim fazeres pequenos auxiliares de memória sem que isso te anule o exame, sem que isso acarrete um processo disciplinar em cima de ti, porque não aproveitar? Hoje vou-te dizer exatamente o que é que podes ter nos códigos, o que é que não podes e algumas dicas para poder jogar com as possibilidades que tens e assim fazeres pequenos auxiliares de memória dentro das regras. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do terceiro ano de Direito na Universidade de Coimbra. Ora, em primeiro lugar, deixa-me dizer que estas dicas não surgiram exatamente da minha cabeça. Pelo contrário, foi uma professora que nos disse no primeiro ano que nós não podemos usar cábulas, mas para sermos inteligentes, para sermos espertos e usarmos as ferramentas que temos ao nosso dispor. Mas antes de falar no método propriamente dito, deixa-me começar por te dizer o que é que podes ter escrito nos códigos, ok? E logo desde aqui as regras podem variar de faculdade para faculdade e é importante que tu te informes em específico na tua faculdade o que é permitido e o que é que não é permitido, ok? Ora, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a única coisa que podes ter nos artigos são remissões para outros artigos. O que pode acontecer eventualmente é que a tua faculdade permita mais do que isto, mas é difícil que alguma faculdade permita menos do que isto, ok? Basicamente as remissões para os artigos é o mínimo dos mínimos que praticamente todas as faculdades permitem e sinceramente se não permitirem, tenho pena de ti se a tua faculdade não te deixa fazer isso. Mas, de qualquer das maneiras, mais uma vez reforço, trata-te de informar em específico como é que são as regras na tua faculdade, ok? E perguntas tu, onde? Um dos bons métodos que tu tens para saber dessas coisas é perguntar ao núcleo de estudantes da tua faculdade e o que é que significa exatamente estas remissões. Então, imagina que tens a tua Constituição aberta no artigo 13 e ao lado do artigo 13 podes escrever artigo, sei lá, 24 do Código Civil. arte.24.cc e basicamente é a remissão feita. E já sabes que aquele artigo está relacionado e que para dares uma resposta tens que ter em conta o artigo 13 e tens que ter em conta o artigo 24. A partir do momento em que tu podes ter também aqueles post-its laterais de plástico, normalmente também podem ser de papel, mas enfim, em que basicamente já viste muitos códigos assim, pessoas de direito, certo? E o que acontece é que tu nestes papelinhos podes pôr não só o número do artigo, mas também a epígrafe. A partir do momento em que podes pôr também a epígrafe, por maioria de razão, também poderás pôr a epígrafe juntamente com a remissão que fazes para os artigos, ok? Basicamente eu tenho esta teoria porque se nos post-its nós podemos escrever a epígrafe dos artigos, então porquê é que não podemos escrever as epígrafes dos artigos juntamente com as remissões no próprio artigo, certo? Não faz grande sentido, porque a única coisa que isto leva é que, pelo menos eu falo por mim, para poder, antes de ter chegado a esta conclusão, o que eu fazia era pôr 300 mil post-its só para poder pôr as epígrafes e orientar melhor do que simplesmente pôr nos artigos o número, e isso acaba por fazer uma confusão maior ainda para nos orientarmos no código. E sendo só epígrafe, nós não estamos a fazer cábulas, porque lá está, nós só estamos a copiar o que está no código, e se nós podemos ter as coisas que estão no código junto a nós, epá, não faz grande diferença. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? De qualquer das maneiras, mais uma vez, eu não quero assumir responsabilidades se eventualmente houver algum professor vosso que diga que não podem ter as epígrafes escritas no código, portanto, informam-se em específico com os vossos professores, ok? Eles não mordem, a sério, nunca me aconteceu e não conheço ninguém a quem tenha acontecido e algum professor ter mordido. Que também já se terão apercebido com certeza que existem certos artigos que a epígrafe diz tudo o que o artigo trata, ok? E há aqueles outros artigos em que a epígrafe não diz nada. O objetivo destas remissões com as epígrafes é vocês perceberem exatamente de que é que trata aquele artigo, ok? Portanto, se vocês estiverem a fazer remissões para artigos que não dizem nada sobre o que é aquele artigo, vocês só vão acumular, uma amálgama de letras e ainda se vão perder mais do que se encontrarem, que é o objetivo. Já para não falar que existem certos artigos que tu vais ter que fazer tantas, mas tantas remissões, que não só não vais ter espaço para escrever as epígrafes todas, como se calhar nem sequer vais ter espaço para escrever as remissões, os artigos só, um número. Portanto, enfim, não escrevas demasiada coisa porque vais-te perder mais do que te encontraste, ok? Mas mais uma vez, isto não dá para te dar uma regra única, porque os professores são todos diferentes, os professores há uns mais desconfiados que outros, enfim, são pessoas, portanto, a partir do momento que são pessoas, também têm as suas personalidades próprias, certo? Outra das coisas que eu também te aconselho é não usares demasiado, ok, é um bocado hipócrita eu estar-vos a mostrar o meu código civil com este acumular todo de post-its e dizer-vos para não exagerarem nos post-its, ok, mas enfim, nós sabemos que por vezes marcamos o código com os post-its só para descargo de consciência, porque verdadeiramente nem sabemos o que é que estamos a fazer, certo? Portanto, o que eu te aconselho a fazer é marcar só os essenciais. É que não te esqueças que um código organizado é meio caminho andado para ter sucesso no momento em que estejas a fazer o exame, porque com o stress do exame, se tu souberes exatamente onde tens que ir, é muito mais fácil do que andares ali à procura no meio do código, qual é que é o artigo que tu precisas e etc. No meu caso, prefiro marcar com post-its só os artigos principais de uma determinada matéria para depois ir lá ter diretamente no exame, ok? Uma espécie de índice e depois nesse artigo faço as remissões para os outros artigos relacionados daquela matéria em específico.
No entanto, este método é aconselhável para exames, não é tão aconselhável para orais, porque nas orais normalmente relacionam a matéria toda e tu estás a encontrar ainda no meio daquele salganhada de artigos nas remissões do artigo principal, podes-te perder um bocado e estás a demorar muito tempo, estás a entrar mais em stress. Para as orais aconselho já a usar mais post-its. Finalmente, relembrar-te que podes sublinhar tanto com marcadores, como eventualmente com um lápis ou com uma caneta as partes mais importantes dos artigos, certo? Posto isto, afinal, como é que podes usar estas regras a teu favor em termos de auxiliares de memória? Com certeza já te apercebeste que eu gosto muito de usar cores para tudo. E tem um motivo. É que as cores salvam vidas nos exames. Podes fazer sublinhados nos artigos e podes fazer remissões para outros artigos, mas ninguém te diz nada sobre tu teres que usar necessariamente sempre a mesma cor, nem sobre teres que usar sempre só uma cor. Sempre a mesma cor, sempre só a mesma cor. Enfim, tu percebes o que é que eu queria dizer. Ao fim de um tempo, é impossível no meu caso olhar para o verde e não associar a economia, e é impossível olhar para a economia sem associar ao verde. Ou então sempre que existe um regime geral, associo ao cor de laranja, e sempre que existe um regime especial, associo ao verde. Eventualmente deves estar a perguntar, isso não é um bocadinho confuso a partir do momento que usas verde para duas coisas? Sim, é um bocadinho confuso. No entanto, a partir de uma certa altura começas a perceber que não tens um número infinito de cores e a partir de certa altura vais ter que começar a repeti-las, ok? Depois tens truques como associar sempre certas cores a certas ideias. Por exemplo, o vermelho é sempre associado para mim a coisas que acabam, a coisas negativas, a coisas relacionadas com, enfim, o mundo do vermelho que nós tradicionalmente temos associado a essas coisas. Não é nada de novidade, certo? Da mesma forma que associo ou o azul ou o verde à ideia de início. E na prática isto tem aplicações como? Imagina, por exemplo, o artigo principal que eu te digo que uso como índice no Código Civil relativo ao casamento, certo? Ora, nesse artigo o que eu vou fazer é, a vermelho, ponho o artigo que nos remete, ou os artigos que nos remetem para o divórcio, ou seja, fim, a ideia de fim, término, ok? Da mesma maneira que ponho a verde, os artigos que nos remetem para a fase do noivado. E depois a cor da rosa, que é no fundo um vermelho mais soft, remeto para os artigos sobre a separação judicial de pessoas e bens. Já percebeste que é ali um meio termo mais soft do que o divórcio em definitivo. Este método vai-te ajudar muito, principalmente se tiveres feito os teus resumos à mão, com várias cores diferentes. Porque quando estiveres no exame, vais ter contigo só o teu código, certo? E aquelas cores vão de alguma forma fazer um disparo no teu cérebro de pera lá. E lembras-te das cores dos teus resumos e fazem um flashback e vais-te lembrar das coisas, certo? Ainda que não tenhas lá cábulas nenhumas, só tenhas as cores associadas à matéria que usaste nos teus resumos. Este método ajudou muito em várias cadeiras, mas principalmente em fiscal e em constitucional, porque a verdade é que existem certos artigos que te remetem para 3 matérias diferentes. Um artigo só. Portanto, se tu nesse artigo basicamente associares uma matéria a azul e aquela parte do artigo que se refere a essa matéria que sublinhares a azul, outra parte da matéria refere-se a que tu associaste a laranja e essa parte do artigo sublinhas a laranja. Com isto eu queria vos mostrar exatamente como é que está a minha Constituição a partir do momento em que eu comecei a usar este método em Direito Constitucional no primeiro ano e que me deu nada mais nada menos do que o meu primeiro 17 na minha vida toda. Porque vocês podem ver aqui a quantidade de remissões que estão e basicamente a cores diferentes e sublinhados e eu juro que isto tem lógica para mim, ok? Para quem estava à espera que eu fosse contar como fazer uma coleção de glosas em letras pequeninas nos códigos e levar as cábulas para os exames, peço imensa desculpa pela desilusão. No entanto, acaba por ser um método mais seguro de não levares um processo disciplinar. Claro que se levares essas glosas ninguém te dá um tiro, ok? Mas lá está, ninguém quer levar um processo disciplinar também. Acho eu que não está nos teus planos, mas pronto, enfim, cada um sabe da sua vida. Assim como se é reconhecer que este método existe, tu tenhas estudado o mínimo que seja para perceberes as cores, para perceberes as remissões que fazes no código. Agora, também posso garantir que se não estudares o mínimo que seja, isto não é o secundário, portanto nem o 9,5 tu vais conseguir. Por isso, a parte do estudar minimamente está subentendida em todos os exames que faças em Direito. Mas enfim, era isto que eu tinha para dizer hoje. Se eventualmente tens estudado e feito o que podes para ter bons resultados nos exames, por que não experimentar este método? Tenho a certeza que vai ajudar bastante. E já agora também, por que não, deixares o teu gosto se gostaste do vídeo e também subscrever o canal para mais vídeos relacionados com o mundo universitário e outras dicas como estas agora, sobretudo em janeiro, tenho a certeza que te vão dar bastante jeito. E é isso, até ao próximo vídeo, fiquem bem!